Capítulo 30. Juramento de sangue. Brandarden, Élion e Jó, o doce e o amargo. Após Petite ter passado pela prova do fogo, pela primeira vez realizada de forma simbólica, os pedreiros despediram-se de Aldebert e se dirigiram ao barracão, em meio ao adro. Assim que lá chegaram, Élion pediu que trouxessem sua espada e preparou Petite para a última etapa de uma iniciação na guilda dos pedreiros livres, o juramento de sangue. Os irmãos formaram um círculo em cujo centro estavam Élion e Petite. Élion, após alguns instantes de silêncio e de concentração, dirigiu-se a todos os presentes. Meus queridos irmãos, frente a tudo o que disse Aldebert, sinto-me no dever de contar-lhes algo que somente Jean Paul e Gerhard sabem sobre mim. Não sou descendente direto de uma tradicional família de pedreiros, como todos aqui pensam. Naquele momento, todos se entreolharam com feição de espanto. Élion, depois de alguns segundos, continuou. Na verdade, nasci em terras próximas à fronteira com a Germânia, no seio de uma família de agricultores. Durante séculos, ela fez parte da vassalagem de um tradicional clã detentor de infinitas propriedades. Para justificar essa descomunal riqueza e o poder supremo e absoluto que detinham, costumavam dizer que tudo fora outorgado pelo divino. Jamais conheci família tão inescrupulosa. Ela tratava de pessoas, de comércio e de guerras igualmente, sem qualquer tipo de remorso. Cresci, tendo como meu maior companheiro o inconformismo com a injustiça. Tal qual Aldebert, confesso que nunca aceitei o poder temporal e o clerical ilimitados como uma dádiva de Deus a alguns eleitos. Nunca me afastei da crença cristã, mas por outro lado sempre rejeitei abusos vindos daqueles que, por pura usurpação, manipulam pessoas simplórias, turvando-lhes a visão em relação ao perfeito, ao justo e à verdade. Desde muito jovem, estimulei meus iguais para que lutássemos por uma vida com mais equidade. É fácil deduzir que, com isso, colecionei uma série imensa de desavenças com o poder central do condado. Com feição de tristeza, Élion continuou seu relato. Um dia, por retaliação às minhas reivindicações, um grupo de cavaleiros, a mando de meu senhor feudal, retirou-me à força de casa e levou-me para um fronte de batalha em terras longínquas. Com isso, deixei, aos meus 22 anos, uma linda mulher e 3 robustos meninos, além de meu pai e de minha mãe. Jurei voltar. Levaram-me para lutar contra os povos pagãos do leste e depois do norte que precisavam ser evangelizados. Em pleno campo de batalha, conheci Brandarden, um jovem pedreiro recém-feito guerreiro, inexperiente como eu. Ele também tinha deixado mulher, filhos, pai, mãe e uma única irmã. Éramos entre todos os guerreiros os menos preparados, pois, até então, tínhamos empunhado tão somente nossas ferramentas de trabalho. Ele uma trolha e eu um ancinho. Sabíamos que dependeríamos tão somente de Deus e de nossa sorte para voltarmos vivos para nossas famílias. Não havia em quem confiar. Sentíamos-nos abandonados perante todos aqueles cavaleiros que insistiam em menosprezar nossa capacidade para lutar. Acho que estavam certos, pois de que serviria um pedreiro e um agricultor naquela carnificina diária? Minha amizade com Bran se consolidou. Concluímos que se quiséssemos retornar às nossas famílias, teríamos que unir forças. E foi o que fizemos. Seguindo antigas tradições dos povos germânicos, cujo aprendizado adveio dos romanos, que por sua vez foi assimilado dos gregos, fizemos um pacto de fraternidade de armas, selado por um juramento de sangue. Sob o olhar atento de todos, Élion prosseguiu. Juramos solenemente viver e morrer um pelo outro. Os cavaleiros que assistiram ao nosso juramento deram-se as mãos e formaram uma grande cadeia em forma de círculo. Ao centro, ambos com o peito esquerdo desnudo, fizemos nosso juramento empunhando espadas apontadas um ao outro, fazendo-as tocar nossas peles à altura do coração. Como prova de aceitação e de confiança, ao acabarmos de proferir nossas palavras, cada um fez, com um movimento brusco, curto e preciso, um pequeno corte na pele do outro, de onde gotas de sangue desceram por nossas vestes. Por sugestão de Bran, adicionamos ao nosso juramento a herança que ele trazia das antigas tradições dos construtores.
Nosso juramento passou a valer, então, não só no período de guerra. Fizemos um pacto de nos sacrificarmos mutuamente em todas as circunstâncias da vida, incluindo aí nossas famílias e nossos parentes. A vida me deu um irmão não pelo sangue gerado, mas sim pelo sangue derramado. Emocionados pelo relato de Elion, todos se mantiveram em silêncio, enquanto o mestre arquiteto prosseguiu. Lutamos durante 2 anos, período em que ficamos sem ver nossas famílias, ou delas ter notícia. Uma noite, em nosso acampamento, sentado junto ao fogo, Bran dirigiu-se a mim em tom melancólico, talvez pressentindo que seu fim estava próximo. Deu-me um pequeno pedaço de pergaminho que continha um símbolo, uma marca que só muitos anos depois consegui decifrar. Disse-me que, se o destino me fizesse voltar sozinho, eu deveria procurar sua família e entregar aquele pergaminho ao seu pai e a ninguém mais. Depois, segurando o crucifixo que carregava no pescoço, pediu-me que o levasse à sua esposa. Nosso derradeiro contato aconteceu 3 dias depois dessa conversa, em uma tarde funesta, quando fomos vítimas de uma emboscada. Bran foi brutalmente assassinado. Sofri um grande corte na coxa direita e um golpe sobre a nuca, forte o suficiente para me fazer passar por morto frente aos nossos inimigos. Acordei horas depois. Antes de enterrar Bran, recolhi a delicada fita de couro com o crucifixo e o pergaminho. Voltei em direção ao acampamento, mas foi estranho jamais encontrá-lo novamente. Deduzi que fomos vítimas de uma perversa traição. Iniciei a longa viagem de retorno à minha casa, mas não sem antes procurar a família de Bran. Olhando a todos e com especial atenção a Petite, Elion prosseguiu em seu relato. Vocês não imaginam como foi triste e penoso entregar o crucifixo para a esposa dele e explicar como tudo tinha acontecido aos seus filhos, aos seus pais e à sua única irmã. Você entregou o pergaminho ao pai? Perguntou um jovem companheiro. Foi a primeira coisa que fiz, e ao fazê-lo, o velho homem abraçou-me fraternalmente e chorou sobre meus ombros. O que havia no pergaminho? Quis saber um dos irmãos mensageiros. Somente um sinal, único e intransferível, pertencente ao pedreiro Bran, sua marca de tarefeiro. Após alguns momentos de silêncio, Elion complementou. Permaneci com eles por cerca de 1 semana. Contei-lhes sobre o juramento que Bran e eu havíamos feito. Reiterei-o perante todos, prometendo ajudá-los como minha verdadeira família. Refeito de meus ferimentos, iniciei minha longa viagem de volta ao lar. Depois de alguns dias, ainda longe de casa, fui interceptado por um grupo de agricultores, todos meus antigos conhecidos, que me conduziram, a galope, às terras onde minha família vivia. Ao chegar, encontrei apenas 5 covas, meus 3 filhos e meus pais enterrados pela minha esposa, sob a sombra de uma acácia toda em flor. Minha casa totalmente destruída, meus animais roubados. Fiquei absolutamente sem nada. Disseram-me que poucos meses depois de minha partida, chegou a notícia de minha deserção e de minha cumplicidade com o inimigo. Espalharam pelas redondezas que eu havia abandonado a fé cristã e me compaginado, definitivamente, com o demônio. Isso me tornara rico e, então, eu partira para as terras nórdicas, repletas de deuses pagãos. A partir desses boatos, minha família ficou isolada, proibida de tirar o sustento da terra. Nossa água foi envenenada. A casa era frequentemente apedrejada. Meus filhos morreram um a um de fome e de sede, enterrados pela mãe desconsolada. Meus pais perderam a vida quando um grupo de encapuzados ateou fogo na casa. Poucos dias depois chegou a mentirosa notícia de minha morte. Minha esposa, não tendo mais por quem esperar, suicidou-se. Sequer a enterraram. Jogaram-na no poço de água insalubre. Ao final de tudo, colocaram uma placa em meio àqueles destroços com os seguintes dizeres: Em nome de Deus. Ouvi de muitos que a desgraça que se abatera sobre minha família teria sido castigo de Deus ou cobrança de minhas dívidas impagáveis com o diabo, o pior de todos os credores. Qual foi sua reação, mestre Elion? Perguntou o aflito Petite. Quando todos estavam convictos de que me revoltaria contra o Senhor Eterno, depararam-se com o inesperado. Ajoelhei-me perante os escombros de minha casa e, tal qual Jó, aceitei meu destino e nem por um momento contestei os desígnios de nosso Pai. Apenas pedi-lhe perdão pelos meus pecados e reiterei perante todos os presentes
a minha fé inabalável. Como seus antigos amigos reagiram? Perguntou um dos companheiros. Quando solicitei ajuda a meus amigos, nada me ofereceram, nem água, nem pão. A única coisa útil ofertada por eles foi o conselho que eu deixasse imediatamente aquelas terras, antes que o poderoso senhor feudal mandasse seus cavaleiros completarem o serviço de Deus. Antes de partir, perguntei-lhes como estavam as condições de trabalho e as reivindicações pelas quais tanto lutávamos. A única coisa que ouvi foi: "Fora daqui, demônio imprestável e agourento." Naquele momento, entendi como o destino pode ser cruel para aquele que ousa tentar modificá-lo. Devia ter me conformado com a condição em que nasci e, tal qual um simples vassalo, viver e morrer sem nunca deixar de servir meus senhores. Quem sabe, se assim fosse, não teria perdido toda a minha família. Todos paralisados mantinham-se atentos ao relato de Helion. Porém, depois de tudo me tirar, Deus deve ter se convencido de que minha fé era realmente inabalável e resolveu me recompensar. Algumas semanas depois, presenteou-me com um sonho, que às vezes penso que possa ter sido uma visão. Vi-me caminhando em uma longa e acidentada senda que parecia não ter fim. Ao longe, em meio a uma luz imensa, havia a imagem de Jerusalém celestial, com um imenso templo de 2 torres inacabadas. De pronto entendi a mensagem de Deus. Reconheci a imagem do sonho e fui para o lugar onde, com certeza, poderia refazer minha vida. Dessa forma, voltei definitivamente a Reims. Procurei a família de Bran, que se tornou minha nova família, e aqui estou desde então. O pai de Bran, um dos grandes mestres de obra desta catedral, aceitou-me como filho, iniciou-me como aprendiz e, quando fui elevado a companheiro, provou de maneira irrefutável toda a admiração que me dispensava. Primeiro consentiu que me casasse com sua única filha, Claire, e, como não bastasse, concedeu-me uma das maiores honrarias de nosso ofício, usar a marca de tarefeiro de sua família. Com o passar dos anos, o velho mestre arquiteto, que Deus o tenha sempre a seu lado, ensinou-me tudo o que sabia e me fez herdar, como seu verdadeiro filho, todas as tradições da Guilda dos Pedreiros Livres. E daqui nunca mais saí. Tal qual fez com Jó, Deus me devolveu tudo o que havia perdido. Ainda não me deu um filho homem, mas lhes garanto que minhas filhas serão tão virtuosas como as filhas de Jó. Todos surpresos e emocionados com o relato de Helion, sequer piscavam. Minha fé inabalável guiou-me a Reims, que generosamente retribuiu-me com tudo o que tenho hoje: mulher, filhas, dezenas de irmãos, de cunhadas e de sobrinhos, além de um trabalho honrado. Devo tudo a essa cidade, a esta catedral e a todos vocês, meus queridos irmãos. Depois de tantos passos perdidos, encontrei enfim minha Jerusalém celestial. Quando, defronte ao portal lateral norte de São Calixto, avisto ao alto a imagem esculpida por Thomas, vejo-me no lugar de Jó, visitado pelo diabo em forma de homem. Todos se mantinham em silêncio, dando ouvido às comoventes palavras de Helion. A esperança trouxe Aldbert a essa cidade, e aqui fui trazido pela fé e por um juramento de sangue. Após um profundo suspiro, Helion, agora em tom de liderança próprio de um mestre arquiteto, continuou. Meus irmãos, o juramento de sangue faz parte da tradição da nossa guilda. Existem diferentes maneiras de realizá-lo. Cada alojamento adota o seu jeito de fazê-lo e de transmiti-lo aos seus iniciados. Poderíamos realizá-lo pelo modo por que Bran me ensinou, mas, como você nunca empunhou uma espada, Petit, vou lhe passar esta pequena adaga, para que faça em você exatamente o que eu fizer em mim. Após repetir as palavras de nosso juramento, entendeu? Sim, mestre Helion. Juramento feito, Helion, segurando firmemente a adaga com a mão direita, fez um pequeno corte na palma da mão esquerda, de onde lentamente começou a escorrer sangue. Petit, com o olhar fixo àquela cena, segurou a adaga e, sem qualquer hesitação, abriu a pequena chaga na palma da mão. Naquele momento, após Helion abaixar-se um pouco, os dois se deram as mãos esquerdas, entrelaçando os dedos, mantendo as mãos apertadas entre seus corações, unidos por um forte abraço. Assim permaneceram até que seus sangues se misturaram e coagularam na palma de suas mãos. Todos os obreiros gritaram em uníssono: "Força! Força! Força!" "Silêncio, meus irmãos, sejam discretos", alertou Gerhard. Petit,
repleto de felicidade, foi cumprimentado por todos. Depois de receber boas-vindas e elogios, o jovem aprendiz foi convidado a realizar uma comemoração especial. Era sábado, 6 de agosto, do ano de Nosso Senhor de 1295, e os tribunais da Santa Inquisição tinham partido há dias, e apesar da presença de tantos dominicanos, a cidade tentava voltar à sua normalidade. A maior prova disso era o retornar da costumeira agitação da feirinha em frente à catedral. Em direção à feirinha, o recém-iniciado aprendiz foi acompanhado por Jean Paul, que, de forma discreta, falou-lhe: "Você deve ter ficado impressionado com os relatos de Aldebert e Elion, não é mesmo, Petit?" "Verdade, Sr. Jean Paul. Nunca imaginei que pessoas pudessem sofrer tanto assim." "Você não precisa mais me chamar de senhor, agora somos irmãos. Os relatos que ouviu são apenas 2 exemplos de vida que acabaram se cruzando um dia nesta cidade. Todos que aqui estão possuem uma história de vida peculiar, umas tristes, outras mais alegres, porém nenhum isenta de sofrimentos. As experiências boas e as ruins de cada um acabam abrindo os caminhos que os conduziram até esta cidade, até a nossa guilda." "É mesmo, irmão Jean Paul?" perguntou o curioso Petit. "Petit, vou lhe falar algo que jamais ousei dizer para qualquer outra pessoa." "O que seria, Jean Paul?" "Ouça, Petit. Creio piamente que Reims, com sua catedral em louvor a Nossa Senhora, tem um poder misterioso, inexplicável." "Que poder seria esse, Jean Paul?" "O poder mágico de atrair as pessoas de quem ela necessita." "Como assim?" "Ninguém vem a esta cidade à toa. Ninguém que daqui parte o faz da forma pela qual aqui chegou um dia. Esta cidade e sua catedral atraem e modificam as pessoas." "Não estou entendendo nada, Jean Paul." "Não é para entender. Não é para se explicar, Petit. É algo indizível, inefável." "Você foi atraído por esta cidade, irmão Jean Paul?" "Tenho certeza que sim, Petit." "Você também perdeu sua mulher e seus filhos, como aconteceu com Aldebert e com Elion?" "Pelo contrário, Petit. Reims e sua catedral mandaram buscar-me com toda a minha família para que aqui viéssemos, justamente para cuidar daqueles que perderam as suas. Venha um dia, quando tiver um tempinho durante o árduo trabalho de desbastar pedras brutas, acompanhar-me nas visitas que diariamente faço aos velhinhos, às viúvas e aos órfãos." "O que faz nessas visitas?" "Levo comida, água, roupas, cobertores, brinquedos. Às vezes levo um médico, às vezes um padre. Muitas vezes vou apenas para conversar, para ouvi-los. Vou para que não se sintam sozinhos, isolados, inúteis, sem amigos. Venha comigo. Tenho certeza de que você gostará deles, e eles mais ainda de você." "Claro que irei, Jean Paul. Você acha que Reims e a catedral mandaram me buscar?" "Tenho certeza disso, Petit." "Por quê?" "Um dia você saberá. Agora vá e divirta-se com todos os seus irmãos." Passava do meio-dia. A fumaça que se desprendia do braseiro, onde grandes pedaços de javali se mantinham suspensos por um longo rolete, fazia todos salivarem e os estômagos roncarem de tanta fome. Só a sede era maior. Por isso, pequenos tonéis de vinho tinto esvaziavam rapidamente, em meio a entretidas conversas, à música, aos jogos, às brincadeiras de criança e a um intenso e rendoso comércio de tudo o que se podia negociar entre pedreiros, vidraceiros, carpinteiros, viajantes, cavaleiros, donzelas. "Petit, venha cá, junto de seus irmãos", gritou o irmão segundo capataz, já um tanto embriagado. À medida que Petit se aproximou, um círculo de pedreiros se formou em torno de uma pequena mesa, onde havia 3 canecas, uma ao lado da outra. "Venha, irmãozinho, vamos fazer um brinde em sua homenagem", chamou um dos pedreiros. "Mas eu nunca bebi vinho." "E quem disse a você que há vinho nas canecas?" "Se não é vinho, o que é?" perguntou Petit. "Não seja curioso, irmãozinho. Confie em nós. Feche os olhos. Pegue você mesmo essa primeira caneca e experimente o que há dentro dela e devolva-a à mesa." Assim que Petit deu um pequeno gole, os seus irmãos perguntaram-lhe: "E aí, que gosto tem?" Petit respondeu: "De nada. Isso é água." "Muito bem, Petit, palmas para ele. Você acertou, pois água realmente não tem gosto de nada."
Todos riam enquanto Elion, Jean Paul e os pedreiros mais antigos observavam de longe aquela tradicional brincadeira. Assim era a sua vida antes de entrar para a nossa guilda, insípida como essa água, sem gosto de absolutamente nada. Viva, Petite! Todos responderam esfuziantes. Viva! Agora, Petite, mantenha os olhos fechados, pegue essa segunda caneca, dê um gole e devolva-a à mesa. Assim que Petite deu um pequeno gole, o irmão segundo o capataz falou. Dê um sorriso para todos nós, Petite. Assim fez Petite com facilidade devido à doçura do suco de uva, misturado com mel que preenchia a segunda caneca. E aí, irmãozinho, gostoso, não é? Sim, lambendo os lábios, respondeu Petite. Esse é o sabor de fazer parte de nossa guilda, de nossa família, de ser fiel a todos nós. Você promete que sempre será fiel a qualquer de seus irmãos? Prometo, respondeu o esfuziante Petite. Então pegue a mesma caneca, dê um gole no suco e sorria para todos nós como prova de suas boas intenções. Assim fez Petite, sob o aplauso e a alegria de todos. Você jura que sempre será fiel a nós sob quaisquer circunstâncias que a vida lhe apresentar? Juro! Então dê mais um gole nesta caneca e sorria para todos nós. Petite assim o fez, aumentando a alegria de seus irmãos. Muito bem, Petite, vamos lá. Pegue a segunda caneca novamente. Prometa que nem a boa ou má sorte lhe tirarão a retidão de seus atos perante todos os seus irmãos. Tome mais um gole e sorria para todos nós. Assim fez o ingênuo Petite sem perceber que a ordem das canecas fora trocada, e ao completar seu juramento encheu a boca de vinagre. Vamos, Petite, sorria para seus irmãos. Vamos, irmãozinho. O que está havendo? Que cara retorcida é essa? Naquele momento, Petite, não aguentando o fel na boca, cuspiu tudo em direção aos seus novos irmãos, que riram intensamente, tanto quanto as dezenas de vezes anteriores que submeteram os recém-iniciados àquela antiga e divertida brincadeira. Logo que lavou a boca, Petite perguntou a Elion, por que fizeram isso comigo? Só estavam brincando com você, não se zangue. Serve apenas para lembrá-lo de que deve manter-se firme aos seus princípios e à sua fé nos bons e nos maus momentos de sua vida, na boa e na má sorte. É bom você saber que trabalhamos muito em nossa guilda, mas também gostamos de nos divertir. Nosso ofício é coisa séria, mas nem por isso nosso dia a dia precisa ser sisudo. Só mais uma pergunta, mestre Elion. Quando terei minha marca de tarefeiro? Só depois de ser elevado a companheiro e provar ser um excelente pedreiro. Por meio de sua marca gravada nas pedras polidas e assentadas, poderemos avaliar sua habilidade e o rendimento de seu trabalho. Mas nada o impede de ir pensando como será sua marca de tarefeiro. Você tem 3 longos anos para tomar uma decisão. Tudo isso? Tradições são tradições, mas vou ajudá-lo. Fique com este pedaço de couro onde estão escritas todas as marcas de tarefeiro de nossos companheiros. Vá pensando em uma diferente.